Pessoal, então continuando a nossa discussão, né, sobre como que varia o raio atômico na tabela periódica. Então, eu falei para vocês que você tem aqui a tabela periódica do PubChem, o link para a tabela segue na descrição do vídeo. Você pode vir aqui e colocar para ele te dar o raio atômico de todos os elementos da tabela periódica. É interessante que ele coloca uma bolinha proporcional ao tamanho do raio atômico e coloca os raios atômicos aqui, né? Então, se você for pensar, a tabela periódica, os elementos estão agrupados, né, em ordem crescente do número atômico, que é o número de prótons. Sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, então você deve pensar, se aumenta o número de prótons, o número de elétrons também aumenta proporcionalmente, então como é que varia o raio atômico? Bem, você imagina que o raio atômico ele vai variar de acordo com a distribuição eletrônica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de como que isso acontece, de como que acontece a tendência periódica, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a distância de um elétron no núcleo dependendo do orbital que ele ocupa, né? Então, você pode ver que aqui é a probabilidade de você encontrar um elétron e aqui é a distância do núcleo, né? Você imagina que é assim que funcionam, né, os orbitais S, P e D. Então, você imagina que um orbital 1s1, você tem uma probabilidade maior de achar o elétron mais perto do núcleo que no orbital 2s2. Então, se você olha numa família da tabela periódica, por exemplo, vamos olhar para a família 1A. Todos os elementos da família 1A, eles vão ter a mesma distribuição eletrônica, né? Você imagina que os elétrons da camada mais externa vão estar no mesmo orbital molecular. Por exemplo, o lítio está 2s1, o sódio 3s1 e o rúdibio vai estar 5s1, né? Então, você imagina que a probabilidade de você achar o elétron da camada mais externa, ele vai ser sempre maior, né? Você tem uma probabilidade maior de achar os elétrons da camada mais externa mais longe do átomo, né, conforme você desce numa família da tabela periódica, né? Aí o que você imagina? Você pode observar que você tem uma tendência aqui, ó. Então aqui você tem a família 1A, 2A. Aí você chega na família B3, B4, né? Então você imagina que quando você caminha do potássio para o cálcio, você está colocando elétrons no mesmo orbital molecular. Isso faz com que o raio atômico diminua. Então você imagina que você tem uma tendência de quando você caminha da esquerda para a direita, do raio atômico diminuir. Quando você chega no escândio, você vê que o raio atômico do escândio ainda é menor que o do cálcio. Por quê? Porque você está colocando os elétrons no orbital, você está colocando os elétrons no orbital D, né, que tem um número quântico principal menor do que o 4s. Então você imagina que à medida com que você vai colocando elétrons do escândio até o cromo, o teu raio atômico acontece o quê? Ele vai diminuindo. Por quê? Porque você está preenchendo os orbitais D. Lembra que cabe 5 elétrons no orbital D. Então, à medida com que eu caminho do escândio, ó, observa o escândio, 4s2, 3d1. Titânio, 3d2. Vanádio, 3d3. Então, você imagina que você está preenchendo, você está colocando elétrons em orbitais mais internos. Isso daí faz com que o raio atômico vá diminuindo. Aí quando você quando você começa a caminhar do manganês em diante, você observa que o raio atômico ele começa a aumentar ligeiramente, né? Ele começa a aumentar ligeiramente, né? Aí você vai falar, nossa, professor, mas por que ele vai começar a aumentar agora? Você imagina que agora você está colocando elétrons também no orbital D. Lembra que o orbital D ele cabe 10 elétrons, então você começa a preencher esses orbitais D, você aumenta a repulsão entre os elétrons. Isso daqui faz com que o aumento de tamanho, isso causa um ligeiro aumento de tamanho, né? E depois, né, esse tamanho ele vai diminuindo, né? Você imagina que quando você chega aqui no cobre e no zinco, você preencheu completamente
nos orbitais D, o que te dá uma maior estabilidade, né? Então, você tem essa tendência, né, de quando você vai do potássio para o cálcio, o tamanho diminui, vai diminuindo até chegar no cromo, né, e depois ele tem um ligeiro aumento, porque por causa da repulsão entre os elétrons, né, nesses orbitais D. Aí depois que esses orbitais D são totalmente preenchidos, aí você tem uma tendência ao tamanho voltar a diminuir, né? E uma coisa que é interessante, né? E uma coisa que é interessante, né? É que, por exemplo, nos elementos que eles são menores, por exemplo, berílio e boro, né? Você imagina que o berílio tem todos os seus elétrons no orbital S. Aí quando você vai do berílio para o boro, você está preenchendo um orbital D. Aí isso daí causa um aumento de tamanho, né? Porque você colocou um elétron no orbital P. Mas essa tendência, essa tendência acontece quando você vem do berílio para o boro, do magnésio para o alumínio, você tem um aumento de tamanho. Mas isso não acontece quando você vem do cálcio para o galho. Por quê? Porque você imagina que tem todos esses orbitais D sendo preenchidos quando você vem do cálcio para o galho, coisa que não tem orbitais D quando está sendo preenchidos quando você vem do berílio para o boro e do magnésio para o alumínio, né? Então você imagina que sempre você vai ter um aumento de tamanho quando você desce numa família da tabela periódica, mas existem anomalias quando você caminha da esquerda para a direita, onde a tendência é que o raio atômico sempre diminua, né? Então, se você for pegar o lítio é 182, o flúor 135, o sódio é 227, o raio atômico dele, e o cloro é 175. Então, você tem sempre uma tendência de diminuir o tamanho quando você caminha da esquerda para a direita, né? Mas existem várias anomalias. O que você pode afirmar com certeza é que sempre que você desce numa família, o tamanho vai diminuir. Então agora no próximo vídeo a gente vai falar da afinidade eletrônica e da energia de ionização, como que isso tem a ver com a distribuição eletrônica.